aqueles 5 minutos de sempre de tolerância, porque eu sei que às vezes é complicado para quem trabalha conseguir chegar. Mas boa noite aí a todos e a todas. Espero que dê tudo certo com o gabarito. Boa prova para vocês também, né, que acho que vocês vão fazer. Obrigada. Tenho já, se forem fazer prova da minha disciplina, acho que vocês não fazem mais, né? Acho que já passaram, mas se forem, já recomendo também falarem com os monitores da disciplina, que são muito, muito bons. Então, qualquer dúvida, podem tirar lá com eles. Estava vendo aqui, quem foi que falou? O Melquisedeque aqui falou, meu Vascão joga agora às 21. A gente vai terminar a tempo, tá, Melquisedeque? Pode deixar. Eu vou falar para vocês, olha, eu sou torcedor do Clube do Remo, né? E o Vasco é um time que eu simpatizo porque tem coisas inacreditáveis que acontecem com o Vasco, que só acontecem com o Remo também. São dois times azarados, assim. Porque o Remo, apesar de ser torcedor, ele é um time ruim, né? Vamos ser sinceros. Mas tem coisas que, meu irmão, a bola bate, chuta, rebate, entra um cachorro no meio do repá e a gente perde. São umas coisas assim. É porque Deus não gosta do Vasco. Não é possível. Eu sou flamenguista, mas eu tenho pena do Vasco, cara. Cara, o Vasco é um time assim que não dá. Tem aqueles vídeos que é um compilado de coisas que só acontecem com o Vasco. Eu digo mais, eu muito admiro quem torce pro Vasco, porque, cara, tu sofrer tanto para torcer para um time. E tu ainda muito admiro, né? Um time de outro estado, não é igual aqui. Tu escolhe amar o time, sabe? É uma decisão assim que inexplicável, cara. É verdade, não é fácil. Mas quando o cara ama, ele ama, não tem jeito. E torcer, então, boa sorte aí pro Vasco que vai jogar agora 9 horas. Espero que dê tudo certo dessa vez. Que não faça igual aquele cara da base do Atlético, que marcou aquele pênalti, o cara pegou a bola com a mão dentro da área, meu irmão. Um negócio absurdo também, não sei quem viu aí pela internet, mas depois procurem aí. É um negócio, só pode ser esquema de aposta também, o que o cara fez, é surreal. Mas, gente, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat com vocês para a gente começar a nossa aula. Olha, o problema daquele cara que pegou a bola é porque ele não era do Flamengo. Se fosse o Flamengo, não tinha sido pênalti. É verdade. Era lance normal, segue o jogo, né? Vamos ver aqui. Se bem, era contra o Corinthians ainda, né? Eu acho o jogo. Eu ainda tinha esse outro reforço aí da arbitragem também. Gente, deixa eu fechar aqui. Acho que está aparecendo aí para vocês. A nossa aula de hoje, a gente vai focar agora um pouquinho. Nas aulas anteriores, a gente viu, né, os conceitos iniciais, como fazer login no chat, como proteger os dados dos clientes de vocês, né? Eu vou até abrir aqui novamente, só para reforçar isso, porque é uma das partes mais importantes. Então, a gente abre aqui no login, configurações, controlar dados, melhorar o modelo para todo mundo e deixa desativado, né? Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer sempre que vocês usarem o site, o sistema do GPT, se vocês não tiverem usado ainda, vocês fazem isso aqui, né? A gente viu como uma inteligência artificial funciona, o que é uma inteligência artificial. Lilian, se tu puderes desativar teu microfone, Lilian Lopes, eu te agradeço muito. Então, vocês vão... o que usar, né? Como usar o ChatGPT, o que é o ChatGPT, como esse sistema funciona, aquelas associações de palavras, tudo isso a gente já conversou. E especificamente na aula passada, eu estava ensinando vocês a fazer os melhores comandos possíveis, né? Então, inclusive, a gente tem aí aquele material que eu vou encaminhar para vocês com relação a um comando para melhorar os comandos de vocês, né? Então, tudo isso a gente já conseguiu construir juntos, que é basicamente para desenvolver junto com vocês o que a gente chama de letramento digital, né? Não é simplesmente decorar o máximo possível os comandos ou simplesmente sair usando esses comandos sem nenhuma noção, mas entendendo exatamente como o sistema funciona, quais são os riscos, quais são as possibilidades, né? E hoje, especificamente,
até as 2 primeiras aulas era a parte inicial para chegar até o comando. Hoje a gente vai focar na resposta. O que eu quero mostrar para vocês é que mais do que simplesmente mandar um comando bom para o chat, independente da qualidade do comando, vocês sempre vão poder, e na maioria das vezes vão precisar, aprimorar a resposta que o chat manda para vocês. Então, voltando um pouquinho, ou falando com um pouco mais de calma para explicar isso para vocês. Vocês já sabem proteger dados, vocês já sabem entrar no sistema, vocês já sabem construir o melhor comando possível para o sistema entregar a melhor resposta possível. O que eu vou mostrar hoje para vocês é que mesmo com o melhor comando possível e a resposta que o chat entrega para vocês sempre precisa ser refinada e aprimorada para a gente ter a melhor, eu vou dizer para vocês, a melhor resposta jurídica possível, tá certo? Então, a nossa aula, as nossas 2 primeiras aulas focavam mais ou menos no antes, e essa aula de hoje vai focar no depois, ou seja, na resposta que o chat dá para a gente. E como é que a gente pode trabalhar essa resposta para ter o melhor resultado possível, tá certo? Então, para a gente começar, eu vou usar junto com vocês uma narrativa de um fato, tá? Eu criei aqui um caso fictício para trabalhar na aula de hoje. Vou apresentar esse caso fictício para vocês e a gente vai apresentar isso para o chat e vai trabalhar em cima disso, né? Então, voltando um pouquinho para a aula anterior, a gente vai começar construindo a persona, né? Então, a gente vai falar, chat, boa noite, atue como um advogado com doutorado em processo civil e direito do consumidor, com vasta experiência prática nos tribunais brasileiros e me auxilie no desenvolvimento de uma petição inicial. Em seguida, vou lhe repassar as informações do caso que foram narradas pela minha cliente. Tudo bem? Dê um ok quando estiver preparado para receber as informações do caso. Tá? Então, aqui eu peguei... Estou fazendo um comando mais simples, tá, gente? Claro que a gente poderia desenvolver melhor esse comando, acho que foi o que a gente fez na aula passada, mas eu estou fazendo aqui um comando mais simples porque o foco, como eu falei para vocês, é na resposta e não no comando. Então, eu coloquei aqui, construir uma persona com ele, né, um advogado com doutorado, com vasta experiência. Em seguida, eu vou repassar as informações do caso. Então, eu já disse para ele qual é o meu objetivo, o que eu quero que ele faça, que foram narrados pela minha cliente, né, e eu quero que ele me auxilie no desenvolvimento de uma petição inicial, tá? Então, boa noite, perfeitamente, estou preparado para atuar, conforme solicitado, adotando a postura de um advogado com doutorado em processo civil e direito do consumidor, com linguagem técnica, argumentação estratégica e experiência prática no contencioso. Por favor, envie as informações narradas pela sua cliente para que possamos iniciar a elaboração da petição inicial. Legal. Então, vou pegar aqui. Vou pegar aqui o caso, copiar aqui e colocar para vocês. Tá? Então, enquanto ele gera, vamos ler aqui o que a gente está informando para ele. Tá? Isso aqui é um caso fictício, eu inventei e construí aqui com a ajuda dele também, para apresentar para vocês e a gente trabalhar a partir dele, como se fosse uma cliente contando para a gente. Tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês em alguns casos, né, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso nas aulas anteriores, mas em alguns casos no meu escritório, para fazer essa primeira narrativa de fatos aqui, que eu estou usando para alimentar ele, eu peço para o meu cliente ou para a minha cliente me mandar um áudio me contando o caso. Eu digo, olha, fala com as tuas palavras, me conta o que aconteceu aí, não tem problema, pode me mandar. E aí a pessoa me manda o áudio, eu pego esse áudio dessa pessoa, uso um sistema, qualquer um, tem vários sistemas de inteligência artificial, para transcrever esse áudio, transformo ele em texto e faço exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Só que, claro, ele estaria em outras palavras, mais simples e tal, de uma forma mais objetiva, mas aí eu já tenho uma parte da minha petição montada, né? Eu não sei se eu já tinha comentado isso com vocês em algumas aulas, mas aí fica essa dica novamente aí para quem quiser.
Você pede para o cliente manda o áudio, você ouve o áudio, vê tudo que está direitinho, pede para o chat ou para um sistema transcrever. Hoje o WhatsApp já tem a função de transcrição, mas pelo menos para mim não é boa, ela tem muitos erros, então eu uso outros sistemas de transcrição de texto, né? Mas enfim, aí eu transcrevo e jogo aqui exatamente como a gente está fazendo hoje, tá? Então, o caso é esse. Meu nome é Mariana, eu tenho 38 anos, sou professora universitária e convivo há mais de uma década com uma doença crônica que exige cuidados constantes, inclusive em situações de estresse físico e emocional. Há algumas semanas, eu fui selecionada para participar de um curso de capacitação extremamente importante para a minha carreira. Ele seria realizado em Florianópolis, num instituto reconhecido na área em que eu atuo. As aulas estavam marcadas para 2 dias intensivos, o dia da minha chegada e o dia seguinte. Fiz todos os preparativos com antecedência, comprei a passagem, reservei a hospedagem e organizei a minha medicação. Cheguei ao aeroporto de Congonhas por volta das 7 horas da manhã, embora o meu voo estivesse previsto para as 10h30. Preferi chegar cedo para evitar qualquer transtorno, pois sei que meu organismo reage mal a longas esperas ou a situações de desorganização. No entanto, foi justamente isso que vivi naquele dia. Primeiro, o voo foi atrasado, sem muitas explicações. A companhia aérea limitava-se a avisar que em breve haveria informações. Esperei, ao meio-dia nada ainda. Às 14 horas, já exausta, ainda não havia sequer previsão de embarque. Fiz refeições leves e tomei minha medicação, mas a tensão começava a afetar meu corpo. As dores articulares aumentaram, comecei a me sentir febril e minha pressão oscilava. Mesmo assim, continuei aguardando, pois o curso ainda começaria no final da tarde e eu queria muito estar lá. Foi só por volta das 17 horas que a companhia aérea finalmente anunciou o cancelamento do voo. Disseram que, por questões operacionais, não poderiam voar naquele dia e que os passageiros seriam reacomodados para o dia seguinte. No meu caso, para um voo às 11 horas da manhã seguinte. Ou seja, não só eu havia passado o dia inteiro no aeroporto, sem assistência adequada, como também perderia integralmente o curso. Chorei de frustração e de dor. Tentei alternativas, falei com funcionários, mas nada foi feito. Fui levada a um hotel indicado pela empresa, já em estado de grande desgaste. No dia seguinte, viajei apenas para cumprir a obrigação com o hotel e voltar. Perdi o curso, os investimentos e ainda precisei de atendimento médico nos dias seguintes, pois a crise provocada pelo estresse me debilitou seriamente. A sensação de descaso foi absoluta. Não houve empatia, cuidado. Ixi, ele transformou em inglês. Não houve empatia, cuidado. Deixa eu ver se eu consigo entender por que ele transformou em inglês. Vamos atualizar para ver se ele vai voltar para o português. Agora, questões ao vivo, né? Voltando aqui. Não houve empatia, cuidado ou qualquer tipo de suporte especial diante da minha condição de saúde ou do prejuízo causado. Eu só queria que tivessem cumprido o que prometeram, que me levassem ao destino no horário previsto. O mínimo para quem tem compromissos importantes e depende de estabilidade para manter a própria saúde, né? Esse é o caso como se fosse narrado pela tua cliente, né? Nesse caso aqui específico, pela Mariana. E aí eu estou mandando esse caso para o chat e pedindo para ele me ajudar a construir uma petição inicial, né? Então, aqui ele já constrói, vocês vão perceber, né, dos fatos, né, ele já está construindo, pulando, inclusive, uma parte inicial. Tipo, vocês devem aprender isso em TGP ou em direito processual, mas acho que talvez já tenham aprendido, que a gente chama de endereçamento. Então, teria que ter aqui endereçamento, a qualificação das partes e tudo. Mas não tem problema, ele começou nos fatos, né, e aí ele vai construir uma narrativa. A gente vai já ler como ele construiu. E aí ele já fez, inclusive, um desenvolvimento que eu acho que é interessante, que é... Pode fazer a parte seguinte. Tá? Eu vou deixar ele fazendo enquanto a gente lê a construção de texto que ele montou. Então, a autora Mariana, brasileira, professora universitária, 38 anos, convive há mais de uma década com uma doença crônica, cujo tratamento requer cuidados específicos e estabilidade física e emocional, especialmente em situações de estresse. Trata-se de condição que a torna hipervulnerável no contexto das relações de consumo, demandando atenção diferenciada por parte dos fornecedores de serviço.
Com o objetivo de investir em sua formação acadêmica e profissional, a autora foi recentemente selecionada para participar de um curso de capacitação de alto nível, promovido por respeitado instituto localizado em Florianópolis. As atividades seriam desenvolvidas em 2 dias intensivos, sendo o primeiro no dia da chegada à cidade e o segundo no dia subsequente. Diligente, a autora antecipou os preparativos, incluindo a aquisição das passagens aéreas, reserva de hospedagem, organização de medicação e demais cuidados necessários para manter sua estabilidade. Né? Seu voo contratado junto à RES estava previsto para as 10h30 do dia, partindo do aeroporto de Congonhas. Aqui ele já começa a fazer algumas críticas, que eu acho que são a parte mais interessante para a gente, que é advogado, analisar e ver se está no resultado que a gente espera. Então, sem qualquer comunicação clara, o voo foi inicialmente atrasado de forma indefinida, com a promessa de que, em breve, seriam fornecidas informações. A autora aguardou com paciência, sem que houvesse qualquer suporte, assistência médica, orientação adequada ou proposta de solução. Às 14 horas, já exaurida física e emocionalmente, seguia sem previsão de embarque. Suas dores articulares haviam se intensificado, surgiram sintomas febris e houve oscilações na pressão arterial. Foi apenas por volta das 17 horas que, de forma abrupta, a RE comunicou o cancelamento do voo por supostas questões operacionais. Informou ainda que a reacomodação da autora seria para o dia seguinte, em voo às 11 horas da manhã. Tal decisão implicava, na prática, a perda completa do curso de capacitação, o qual havia exigido investimentos financeiros e preparação logística. A autora não foi ouvida nem acolhida em sua demanda por solução compatível com sua urgência. E aí, ele continua construindo a petição. Tá? Eu pedi aqui para ele fazer a avaliação, o desenvolvimento da fundamentação jurídica, para que vocês já deem uma olhada e percebam que existem elementos que sempre vão exigir da gente, enquanto advogado, enquanto jurista, uma revisão. Né? É o que eu venho falando para vocês. De início, a gente estava focado, que eu queria que vocês entendessem como os sistemas funcionam e se preocupassem com a revisão no sentido de informações falsas ou equivocadas. Né? Então, ele inventa jurisprudência, ele inventa artigo, ele inventa informações às vezes. Né? E isso é muito importante, que vocês já sabem e agora conseguem avaliar. Mas o que eu quero que vocês percebam agora é que mesmo quando ele faz um texto que, teoricamente, ele não inventou nada, ainda assim a gente consegue aprimorar e refinar esse resultado a partir da nossa interação com esse chat, a interação com esse sistema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é definir a divisão, e eu já falei isso para vocês nas últimas aulas, a divisão de tarefas complexas. Tá? Então, aqui ele está desenvolvendo a petição para mim, né, dividiu em fatos, e aqui do direito. E assim, só de olhar, sendo sincero com vocês, por experiência, vocês vão se acostumar com isso, eu já sei que esse tópico do direito está extremamente insatisfatório. Tá? Inclusive, a gente pode pesquisar se essa decisão aqui, ela existe mesmo. Vamos ver se ele não alucinou aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Ver o que aparece se eu procurar esse agravo regimental no... um agravo no ARESP, né? Então, nossa, agravo regimental no ARESP. Não, não fala nada de... Se eu achei correto, eu não vou entrar no site da STJ para procurar com detalhes, mas esse recurso citado aqui não diz nada sobre o artigo 14 do CDC. Parece que ele já alucinou aqui. Né? Então, já pesquisei aqui, não encontrei nada. Não achou nenhuma decisão do STJ com esse número aqui. Então, muito provavelmente, ele já alucinou aqui. Tá? Então, uma coisa que a gente poderia fazer já, além de dividir as tarefas complexas, é refinar os resultados apresentados, avaliar a veracidade das informações. Tá? Então, todas as vezes que ele apresentar um resultado para vocês, e eu estou falando aqui de tarefas complexas, porque são tarefas jurídicas, tá? O que eu quero que vocês façam a partir do resultado é dividir tarefas complexas, refinar os resultados apresentados e avaliar a veracidade das informações.
Então, mesmo quando vocês constroem o melhor prompt ou o melhor comando possível, e vocês já sabem fazer isso, o que vocês vão ter que fazer em seguida é dividir o resultado em tarefas menores para obter resultados melhores. E isso vai ser feito por meio do refinamento desses resultados e da avaliação da veracidade dessas informações, tá? Então, a gente vai fazer isso dessa forma. Vamos fazer assim. Vamos dividir o desenvolvimento da petição inicial em etapas. Vamos focar nos fatos. Aí, nesse caso, eu vou fazendo uma avaliação do resultado, né? Eu vi aqui a construção do texto que ele fez e eu, como jurista, e por isso eu repito para vocês, a gente não vai ser substituído, não é sobre isso, né? Não é a perspectiva que a gente tem no horizonte. A gente avalia o resultado e, com isso, consegue construir uma avaliação do que a gente quer. Então, eu vou falar para ele. Primeiro, vamos focar nos fatos, né? E eu vou refinando esse resultado. Você foi prolixo demais. Eu estou inventando aqui. Na narrativa. Construa objetivo direto. Coerência, coesão. Focado na ordem cronológica dos fatos e pensando na força argumentativa, retórica e de persuasão daquilo que está sendo alegado. Evite questões jurídicas nesse ponto, mas foque em destacar os danos morais e materiais sofridos. Tá? Então, independente do comando inicial, eu faço novos comandos, porque eu vou aprimorando o resultado. Tá? E aí, uma outra coisa que eu posso fazer aqui é trabalhar com o tom, né? É algo que a gente já conversou. E também com a profundidade, né? Então, eu posso dizer para ele, por exemplo, que eu quero que ele utilize um tom mais dramático para destacar o sofrimento da parte autora. Tá? Eu posso destacar para ele que agora eu quero um tom mais dramático e não um tom mais técnico. Porque, como é um dano moral, eu quero que isso seja destacado na petição. E aí eu já estou fazendo aqui. Não necessariamente é o mesmo tom que eu estava usando no meu primeiro comando. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai fazendo um refinamento e um aprimoramento contínuo na construção dessas petições, né? E aqui a profundidade. Isso eu já fiz, tem aqui. Evite questões jurídicas nesse ponto. Então, eu estou dizendo para ele que eu não quero profundidade em questões jurídicas, mas eu quero profundidade em destacar os danos morais e materiais sofridos, né? Então, a gente vai aprimorando essas questões, tá? E aí a gente manda um novo comando e vai avaliando os resultados que ele vai apresentando para a gente, tá certo? Enquanto ele gera aqui, a gente vai construindo essas novas nuances, digamos assim, do trabalho que a gente está desenvolvendo enquanto jurista. Mas percebam, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver o domínio da técnica, se a gente tiver o domínio da matéria que a gente está trabalhando. Se o chat me apresenta uma resposta e eu não tenho capacidade de avaliar essa resposta, se eu não pesquiso o suficiente para avaliar essa resposta, eu me limito ao que ele me entrega sempre. E na grande maioria das vezes, essa entrega que ele dá inicial não é suficiente para fazer um trabalho jurídico de qualidade, para fazer um trabalho jurídico que se diferencia dos demais. Tá? Nas aulas que eu dou sobre essa matéria, eu sempre falo para os alunos que hoje a gente tem mais de 83, na verdade, milhões de processos no Poder Judiciário brasileiro hoje, né? E a gente precisa se destacar no meio desses 83 milhões. E a gente faz isso por meio de um trabalho de qualidade, com algumas outras nuances que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue usar o chat também para fazer. Tá? Então, a ideia aqui hoje é que vocês percebam como essa nossa interação com ele é tão importante quanto o comando que a gente dá inicialmente, tá? Então, vocês vão ouvir muito e vão
enfim, os algoritmos aí podem até começar a mostrar para vocês cursos de construir o prompt perfeito, construa o comando perfeito, seja o melhor piloto de IA possível, esses negócios por aí. Aqui é mais do que isso. É perceber que, por mais que o comando seja muito bom, por mais que o comando seja perfeito, a melhora de fato acontece, o diferencial de fato acontece na minha interação com ele, na minha avaliação do conteúdo, na minha avaliação da resposta e no meu avanço a partir dessas respostas, tá certo? Então, deixa eu baixar aqui. A partir do segundo comando, ele já fez alguns aprimoramentos, tá? Ele deu uma diminuída aqui nos parágrafos, dá para perceber visualmente, e ele muda um pouco o estilo de escrita dele, tá? Então, a autora, professora universitária de 38 anos, convive há mais de uma década com uma doença crônica, que exige cuidados constantes e rigoroso controle emocional, né? Então, ele já deu uma objetivada aqui, já foi direto ao ponto. Por essa razão, qualquer situação de estresse físico ou psicológico pode comprometer seriamente sua saúde. Após ser selecionada para participar de um curso de capacitação em sua área, a ser realizado em Florianópolis, preparou-se com antecedência, comprou passagem, reservou hotel, organizou sua medicação e adaptou sua rotina para garantir estabilidade clínica. O curso teria duração de 2 dias, sendo o primeiro de atividades intensivas já na tarde da chegada. No dia da viagem, chegou ao aeroporto por volta das 7, mesmo com o voo previsto apenas para 10h30. O que se seguiu, no entanto, foi um verdadeiro calvário. Sem qualquer explicação plausível, o voo sofreu sucessivos atrasos. A cada nova hora de espera, a companhia aérea limitava-se a repetir que em breve haveria informações. Ao meio-dia, ainda não havia previsão de embarque. Às 14 horas, já fisicamente esgotada, a autora enfrentava dores articulares intensas, oscilação de pressão arterial e sintomas febris, tudo agravado pela longa espera, pela incerteza e pela ausência de suporte. Então, ele vai cada vez mais valorizando as nuances emocionais e físicas conforme a orientação que eu tinha dado anteriormente. Somente às 17 horas foi anunciado, de forma lacônica e insensível, o cancelamento do voo, com reacomodação para o dia seguinte às 11 horas. Não houve qualquer assistência adequada, tampouco empatia ou solução compatível com a urgência do compromisso da altura. O curso, razão de todo o deslocamento, foi irremediavelmente perdido. Com os olhos marejados, restou-lhe apenas o cansaço, a frustração e o sentimento de impotência diante do descaso. Hospedada em um hotel indicado pela empresa, a autora sequer teve forças para reagir. No dia seguinte, embarcou apenas para cumprir o que restava da viagem, sem qualquer proveito profissional. Nos dias posteriores, necessitou de atendimento médico, tendo sua saúde seriamente abalada. Todo o investimento feito, passagens, hospedagem, alimentação, deslocamentos e preparação, foi desperdiçado. E mais grave, a autora foi submetida a sofrimento físico e emocional extremo, em total desamparo, no momento em que deveria receber atenção redobrada, dada a sua condição de saúde. A experiência, que deveria representar um avanço profissional, converteu-se em humilhação, dor e perda. A luta da companhia aérea causou danos profundos, cuja reparação é medida de justiça, né? Então, percebam, com o comando seguinte, a gente consegue desenvolver melhor aspectos específicos daquilo que a gente quer trabalhar em um momento específico da nossa petição, né? Então, essa questão de ordem cronológica, a retórica, o tom dramático, a questão da narrativa é focado para os fatos. Quando eu passar para a parte jurídica, eu começo a fazer um outro refinamento, entende? Então, o que eu quero que vocês percebam é que o nosso trabalho com o uso dos sistemas de linguagem generativa, ou GPTs, para simplificar, ele é um trabalho de avaliação. E a gente precisa estar capacitado para fazer essa avaliação crítica, de desenvolver os sistemas a partir daquilo que eles estão entregando para a gente. Tá? Então, uma outra possibilidade de aprimoramento, que lembra um pouco o que a gente fez na aula passada, é uma possibilidade de uma meta-reflexão a partir do próprio chat, né? Deixa eu só colocar aqui para lembrar para falar para vocês. São as duas possibilidades, tá? O que eu gosto de fazer? Eu começo a conversar com ele está me ajudando a fazer um fato de uma determinada petição, e eu peço para ele mesmo me ajudar a lembrar ou a melhorar essa petição. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos passar aqui. Considerando os fatos narrados no uso
objetivos pretendidos, indenização de danos morais e materiais, que sugestões de aprimoramento você faz sobre a petição? Né? Então, eu peço para ele mesmo me fazer sugestões sobre aquilo que ele está entregando. Então, na aula passada, a gente fez isso para ele melhorar o próprio comando que a gente dava para ele. Agora, a gente está fazendo a mesma coisa para ele melhorar o resultado que ele entrega para a gente. Entenderam? Então, a ideia é de que a gente consegue melhorar o resultado produzindo uma escrita com maior qualidade e focada no nosso objetivo, na nossa avaliação crítica e jurídica daquele caso. Então, ele está trabalhando cada vez de forma mais especializada para a gente, né? Então, aqui, eu pedi para ele me apresentar algumas sugestões, ele vai me apresentar essas sugestões, tá? Você pode depois fazer, inclusive, refinar isso aqui, de dizer, olha, eu quero sugestões para a parte dramática, para instigar no juiz uma questão de solidariedade, de empatia com essa pessoa que passou por isso. Eu quero causar uma tristeza, enfim, e ele vai te fazer sugestões, né? Mas aqui a gente usa uma perspectiva genérica e vai fazer uma análise das sugestões que ele apresenta para a gente com relação à petição, né? Então, aqui, vamos ver. Primeira sugestão de aprimoramento que ele faz, um refinamento da linha do tempo com marcações objetivas de prejuízos, né? Então, o juízo, a justificativa, né? Ele inclusive justifica por que ele está sugerindo isso. O juízo tende a valorizar construções factuais claras, cronológicas e com marcos objetivos, é verdade. Incluir um quadro resumo ou numeração cronológica ajudaria a fixar os prejuízos e sua conexão direta com a falha da companhia aérea. Exato. Isso é algo que a gente vai fazer, né? Então, ele já te apresenta aqui uma linha cronológica dos fatos relevantes, tá? A segunda sugestão dele, valorização do curso perdido como oportunidade profissional concreta. Mostrar que não se trata de uma viagem qualquer, mas de uma oportunidade real e relevante. Evidencia a dimensão material e moral da frustração vivida. Isso reforça o nexo de causalidade e a repercussão do dano. Perfeito, né? Isso realmente acontece. E aí o que eu faria aqui, até para já trazendo, como eu falo para vocês, uma perspectiva crítica do humano que está sendo auxiliado, mas não substituído por esse sistema, é pensar o seguinte, olha, eu não quero só mostrar que não se trata de uma viagem qualquer, eu quero mostrar quais eram as particularidades que esse curso específico que a minha cliente perdeu traziam que nunca mais vai acontecer. Ou seja, não é só sobre o valor do curso que ela perdeu, mas o fato de que ela perdeu uma oportunidade que não vai mais se repetir. Que tais professores vinham e não vêm mais, que esse curso só acontece uma vez no ano, ou então que nem tem outra data prevista para acontecer, que esse curso se conectava com a atuação dela profissional, ou um artigo, ou um determinado evento que ela ia participar, porque ela é uma professora. Então, eu consigo, a partir da sugestão que ele está fazendo para mim, pensar em outros aspectos. E aí eu posso refinar o que ele está me apresentando como resposta. Então, eu poderia falar, no item 2, destaque que o curso não apenas é uma oportunidade real e relevante, como é uma oportunidade única. Ele não vai mais acontecer e os professores convidados sequer são do Brasil. Algo nesse sentido. Então, a partir da sugestão que ele está me fazendo, eu consigo ter uma avaliação crítica disso e pensar um passo a mais, além do que ele está me falando. Não é só de dizer gostei ou não gostei da avaliação dele. Porque, por exemplo, o item 1 aqui é legal, mas eu faria um pouco diferente. Então, o item 2, eu já estou pensando no que ele está me falando e já estou trazendo algo novo, totalmente diferente do que ele está falando, né? E a gente desenvolve isso mais. ênfase retórica no sofrimento físico e emocional. A dor subjetiva da parte autora precisa ser exposta com densidade dramática, mas sem exagero, perfeito, para justificar o pleito indenizatório por danos morais. E aqui, em cada um deles, ele já está fazendo as sugestões, né, de como fazer isso. Vamos só terminar aqui. Inserção da ideia da hipervulnerabilidade, sem juridiquês. A condição clínica da autora é um elemento diferenciador do caso e deve ser abordada já nos fatos, mas sem recorrer à linguagem técnica ainda nessa etapa. Interessante. A gente teria que fazer as avaliações, né, detalhadas para ver se isso vale. Quinta sugestão que ele faz, uma antecipação indireta da ideia de responsabilidade de omissão.
embora a parte jurídica venha depois, antecipar narrativamente a ideia de promessa descumprida, omissão no dever de assistência e descaso, reforça a ligação emocional com o julgador e prepara o terreno argumentativo. Tá? Nesse item aqui, mais uma vez, eu posso fazer um aprimoramento, que é o seguinte. No item 5, você precisa destacar que a autora comunicou desde... eu vou colocar assim, desde que chegou no aeroporto, que sofria da doença crônica e os efeitos decorrentes dela, de tal forma que a empresa estava totalmente ciente da situação específica da autora e nada fez, né? Então, de fato, é interessante antecipar a ideia de responsabilidade de omissão, mas para mim um dos pontos cruciais para fazer isso, além do atraso do voo, é dizer que a empresa tinha ciência da doença crônica e dos efeitos decorrentes dessa doença, dos efeitos que isso causa na pessoa, né? Com isso, a gente consegue construir uma narrativa ainda mais forte com relação aos fatos que a gente já vem construindo desde aqui, né? Então, não é, percebam, reforço de comando, que é o que todo mundo fica repetindo. Não é construir engenharia de prompt, não é isso. É fazer uma análise crítica, dominando a técnica, dominando a parte jurídica, sendo, de fato, o advogado do caso e não sendo substituído pelo sistema e aprimorando isso aos poucos, né? E você usa o chat para te ajudar, né? Aqui ele me deu 5 ideias, e eu peguei 2 delas, tive um insight além do que ela chegou e estou acrescentando aqui, né? E aí eu posso falar, ela está dizendo aqui, ó, se desejar, posso aplicar diretamente essas sugestões à narrativa. Giovanni, já vou ver o chat, gente. Se desejar, eu posso aplicar diretamente essas sugestões à narrativa ou preparar uma versão final da parte fática, já com todos esses aprimoramentos incorporados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ela, tá ótimo. Faça isso, porém, leve em consideração as observações abaixo, tá? E aí ela vai fazer, basicamente, ela vai aplicar as sugestões que eu não comentei, digamos assim, né? E vai, teoricamente, teria que observar esses acréscimos que eu faço, né? Então, enquanto ela constrói aqui a nova narrativa dos fatos, eu vou voltar aqui para ver o que vocês estão me mandando. Giovanni Moraes levantou a mão. Quer falar, Giovanni? Sim, professor. É só algo que eu acabei percebendo nessa construção, é que o chat em si, a inteligência, ela é mais uma ferramenta, né? E não algo que vai fazer o teu trabalho. E ainda mais ficou legal e ficou muito, muito, muito transparente. Isso é que a forma como ela vai se comportar depende muito do meu domínio com o assunto em questão. Então, assim, isso requer de mim um conhecimento técnico muito aprofundado para eu poder avaliar e ter essa condição técnica de poder avaliar se realmente o que é que ela está dizendo condiz com o que eu quero com os meus resultados. Perfeito. Que nem o exemplo que a gente deu lá na primeira aula, que eu disse, com a minha experiência em relação quando ela começou a alucinar, né? Que ela começou a colocar coisas que não existia de fato em relação à área de licitações, que é a área que eu atuo. Exatamente. Então, quando você vai fazendo esse refinamento, fica muito cristalino essa ideia de que ela é só mais uma ferramenta e que o conhecimento está comigo e ela vai me dando resultado a partir do conhecimento aprofundado que eu deva ter sobre o assunto que eu estou tratando, não é verdade? Excelente. Excelente. Perfeito, tá, Giovanni? Muito bom, muito bom. Obrigado pelo teu comentário. É isso mesmo. É essa a ideia. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é a gente tem como refinar o início e o final. Essa que é a grande questão. As 2 primeiras aulas eu ensinei vocês a refinar o início. E agora a gente está focando em como refinar esse final, né? E nos 2 momentos, a gente tem que ter responsabilidade para saber avaliar o que a gente está fazendo, ou então como construir esses comandos, e depois para saber como avaliar esses resultados, né? Nos 2 momentos, a nossa responsabilidade é tão importante quanto, e no momento final é onde a gente tem um espaço maior
para se desenvolver enquanto profissional. Porque ela pode trazer questões novas, que a gente ainda não tinha pensado. Isso pode acontecer. E aí cabe a gente avaliar e ver se de fato isso faz sentido ou não, que é exatamente o que tu estás falando. E às vezes ela faz o contrário, de ela não só trazer uma coisa que, entre aspas, é nova, mas é falsa. E aí a gente tem que também estar preparado para fazer essas avaliações. E isso acontece, reforço, gente, especialmente quando ela traz citação de jurisprudência ou decisões judiciais, artigos de lei e doutrina. Normalmente ela erra. Então, eu recomendo para vocês não usar. Eu só uso na última das últimas hipóteses. Eu já procurei de tudo que é jeito, não encontrei em lugar nenhum. Aí ela me cita e eu vou procurar a partir do que ela está me citando. Mas se eu não encontro uma veracidade naquela informação, uma confirmação de que está correto, eu não uso. Né? É a recomendação que eu faço para vocês mais uma vez aqui. Tá? Valdemir, pode falar, por favor. Boa noite, professor. Eu queria corroborar com as palavras aí do Giovanni, que era um ponto que eu ia comentar, mas já que ele falou tão bem sobre o assunto, merece aplausos. Mas eu queria acrescentar que, enquanto o senhor estava falando, enquanto o senhor estava fazendo os refinamentos, entendeu? Perguntando, tentando aprofundar mais as questões que o chat poderia lhe devolver, eu estava aqui já pensando como fazer com que ele lembrasse de tudo isso, de toda essa conversa, porque foram 6, 7, 8 prompts aí, né? Isso já estava me preocupando, já estava me agoniando aqui. Entendeu? Eu disse, não, vou perguntar. E aí, mais no final, o senhor já falou alguma coisa, mas, assim, tem que ter muito cuidado para que ele possa reunir isso aí de forma que traga aquele resultado que se espera, né? Não é isso aí, professor? Perfeito, perfeito. Vou mandar aqui as palmas para o Valdemir também, que merece demais. Aí. Muito boa a sua colocação, Valdemir, excelente. Isso aí que o Valdemir está falando, pessoal, a gente falou também nas aulas passadas, que é o que a gente chama de janela de contexto, que é ali como se fosse a limitação da memória do chat. Né? Então, quanto mais a gente fala e mais informação a gente dá, mais a gente corre o risco de atingir a janela de contexto, ou o limite de janela de contexto. Né? Então, ocorre a possibilidade do chat esquecer o que a gente falou no início, e aí ele começar a apresentar umas respostas para a gente que são desconexas ou incompletas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, Valdemir, uma dica que eu te dou, que eu uso, é a seguinte, eu digo para ele assim, eu falo, você ainda lembra de tudo que conversamos? Ou, se tu quiseres usar o termo técnico, tudo que enviei até aqui ainda está dentro da sua janela de contexto? Qual foi o primeiro comando que dei na nossa conversa? Tá? É uma forma de eu ver se ele está lembrando de tudo. Tá? Então, ele vai me dizer, aqui, ó, nesse caso, sim, tudo que você enviou até aqui ainda está dentro da minha janela de contexto. Estou mantendo em memória o conteúdo integral da nossa conversa, incluindo os fatos narrados pela cliente, as observações sobre o tom da peça, o foco nos danos materiais e morais e as suas orientações sobre estilo e estrutura da petição. Aí ele vai me dizer, o primeiro comando que você me deu nesta conversa foi, chat, boa noite, atue como advogado, com doutorado em processo civil e direito do consumidor, com vasta experiência, blá, blá, blá. Eu vou voltar para ver agora se é de fato, bora copiar aqui, se é de fato o mesmo comando. Vamos ver lá. Chat, boa noite. Atue como advogado, com doutorado em processo civil e direito do consumidor, com vasta experiência prática nos tribunais e me auxilia no desenvolvimento de uma petição inicial. Em seguida, vou lhe repassar as informações do caso que foram narradas pela minha cliente. Tudo bem? Dê um ok quando estiver preparado para receber as informações do caso. Tá tudo lá. Então, significa que ele ainda lembra. Mas aí, sempre que tu tiveres em dúvida, Valdemir, tu pode mandar essa pergunta para ele para confirmar de que ele não está esquecendo as informações ou embaralhando as coisas, entendeu? É uma ótima, excelente lembrança essa tua. A Lília levantou a mão? Pode falar, Lília, por favor. Professor, eu tenho testado a ele e geralmente ele vai recordar enquanto a gente está na mesma conversa. Mas, por exemplo, se eu saio e aí eu pergunto para ele se ainda lembra, se ele recorda do que eu havia mencionado na conversa anterior, e fica tudo muito vago. Ele mente, diz que sim, que lembra, mas é tudo muito vago. Na realidade, ele não armazena, né? Sim, é isso.
Tá, eu estou mostrando aqui para vocês uma lista dos últimos chats que eu fiz aqui com ele, só uma avaliação. Então, aqui, por exemplo, feedback sobre agendamento processual, avaliação de contrato de locação. Ele vai lembrar de acordo com o que eu estou falando com ele. Então, se eu vier aqui para falar sobre o contrato de locação que eu estava tratando, ele vai lembrar do contrato de locação, mas ele não vai saber sobre essa petição inicial que a gente está construindo aqui. Tá? Então, ele se separa, a memória dele se separa de acordo com a interação que você está fazendo com ele. Se eu pegar a questão da avaliação do contrato de locação, copiar tudo que está lá e trazer para cá, ele pode lembrar de algumas informações, a depender da avaliação da janela de contexto. Então, é muito importante a observação que a Lilian está fazendo, pessoal, para entender que essa memória e essa janela de contexto dele varia de acordo com a sua interação. Então, para cada vez que eu clicar aqui em novo chat, zerou. Ele não vai, eu não sei, bora fazer o teste, né? Vai ser ao vivo, vai que ele me inventa aqui, né? Você lembra da inicial, da petição inicial que te falei? Vamos ver se ele lembra. Olha, ele lembrou, né? Eu não sei se é porque aqui eu acabei de falar ou se é porque a minha versão é paga, mas a narrativa dele é construída a partir das janelas de interação, tá? Então, quando a gente está num chat e fala sobre outro, vamos ver, só fazer um teste reverso aqui. Contrato de locação, que é de ontem. Normalmente ele não vai conseguir. Ó, até o momento, nesta conversa específica, não houve envio ou menção direta a um contrato de locação, né? Então, agora eu acho que porque estava muito perto, né? Eu tinha acabado de falar, então não sei, ele deve ter tido alguma interação um pouco diferente, e aí ele conseguiu lembrar. Mas via de regra, e essa é a regra que eu diria para vocês trabalharem com segurança, ele lembra do que está na janela, do que foi conversado dentro da janela que vocês tiveram, tá? Então, isso é muito importante aí, Lilian. Obrigado pela lembrança. Pois não, pode complementar. Professor, mas eu já fiz esse experimento com ele, não é mais tão profundo como na janela anterior. Sim. Por exemplo, ele vai dizer que lembra, que tá tudo ok, mas ele é muito vago. É isso que eu tento dizer. Ele mente pra gente, ele nunca quer perder, né? Aí ele vai dizer que lembra, mas é sempre muito vago. Aí quando você vai pressionando, buscando mais informações, ele não consegue. Isso, perfeito. Obrigado, Lilian. É isso mesmo, ela tá corretíssima, tá? É exatamente isso. Então, a dica que eu dou para vocês é trabalharem sempre com essas janelas, tá? Então, aqui eu estou falando de petição inicial de direito do consumidor, aqui eu estou falando de uma petição inicial de indenização, e a gente vai focar só nessas informações, tá? E aí eu vou fazendo esse refinamento que a gente vinha fazendo aqui, tá bom? Deixa eu ver o chat, que eu sei que tem outras perguntas. O Melquisedeque aqui, acho que é o vascaíno, meu amigo, já deve estar preocupado com o jogo. Nesse prompt, pode ser limitada a quantidade de laudas dessa petição? Pode sim, excelente dica, tá? Então, você pode falar para ele, por exemplo, quero que os fatos não ultrapassem 2 páginas para não ficar longo demais. Pode fazer, né? Eu te digo, inclusive, que às vezes ele conta isso errado, tá? Quando tu vai copiar e colar lá, ou tu diz que tu quer 1 página e dá menos do que 1, ou tu diz que tu quer... Enfim, às vezes ele erra, tá? Então, nesse caso, ele erra nessas informações também, tá, Melquisedeque? Mas dá para fazer isso, tá? Então, tu podias falar isso para ele e ele vai fazer as alterações, tá? Aqui um comentário da Sônia. Evolução da tecnologia para aprimorar o nosso trabalho por meio do uso consciente da IA. É uma maravilha. É isso mesmo, tá, Sônia? Que legal. É como eu penso, tá, gente? Assim, felizmente ou infelizmente, como eu já falei para vocês, é uma realidade irrefreável, né? A gente vai lidar com isso no nosso dia a dia. Quem não quiser usar pode ficar de fora, mas eu não recomendo, porque, na minha visão, quem usa esses sistemas de forma adequada vai sair na frente, vai ter um diferencial competitivo e vai conseguir se posicionar muito melhor no mercado de trabalho. Não só no sentido de conseguir entregar um trabalho melhor, de maior qualidade, com mais rapidez, mas também de você, dentro de onde você já está hoje, na sua atividade, enfim, se destacar diante dos demais, né? Então, se você está num escritório de advocacia, com o auxílio do chat, você consegue construir petições muito melhores do que sem, né? Por uma série de fatores, tá? E é essa a ideia aqui. Então, vocês já sabem construir um prompt perfeito, um comando perfeito, e agora vocês estão aprendendo agora
como construir um resultado perfeito, ou o melhor resultado possível, porque na prática ele nunca vai ser perfeito. Ele vai sempre precisar de uma avaliação criteriosa do advogado, que tem o conhecimento jurídico necessário para avaliar o que entrega, fazer uma construção crítica e, a partir disso, fazer alguma coisa. Então, você não sai mais da página em branco, você já sai com base em alguma coisa, mas quem constrói, de fato, o resultado é você, né? Então, só voltando aqui, para dar uma lida na avaliação aqui do chat, a partir daquelas propostas de melhora que ele fez, eu avaliei as propostas de melhora dele, fiz contribuições em cima das propostas, e nesse caso, já tem, na maioria dos casos, gente, vou ser sincero com vocês, quando eu faço isso aqui, ele normalmente me dá sugestões que eu nem gosto. Então, eu falo, olha, a sugestão 1 está ruim, a 2 tira, a 3 melhora da seguinte forma, e aí eu vou aprimorando. Mas aqui a gente fez isso, pediu para ele acrescentar 2 coisas, e aí vamos avaliar o resultado, tá? Então, dos fatos, né? Eu vou pular essa parte inicial, porque não faz muita parte do que a gente estava precisando, mas vamos ver esse ponto aqui, que é o item que eu pedi para ele melhorar. Após um criterioso processo seletivo, a autora foi contemplada com uma vaga em um curso de capacitação internacional, único em sua área de atuação, a ser realizado em Florianópolis, ministrado por professores estrangeiros de notório reconhecimento. A oportunidade, além de extremamente relevante para sua carreira, era irrecuperável. O curso ocorreria em apenas 2 dias, sem qualquer previsão de nova edição, né? Então, ele já deu essa melhorada na redação, valorizando mais a importância do curso, conforme a gente pediu aqui no item 2. Né? E aí, o item 5, a gente falava de que ela informou sobre a doença crônica dela. Né? Vamos ver aqui, a parte está aqui. Por precaução, chegou ao aeroporto de Congonhas às 7 horas da manhã. Ao se apresentar no balcão da companhia aérea Ré, a autora informou expressamente que era portadora de enfermidade crônica, alertando os atendentes sobre sua condição clínica e os riscos associados a longas esperas, atrasos ou ambientes de desorganização. Ainda assim, nenhuma providência diferenciada foi adotada. Né? Então, percebam que ele vai fazendo essas melhoras para a gente à medida que a gente vai interagindo e avançando. Valber levantou a mão, eu vi aqui no chat, quer falar? Professor? Pois não? Boa noite. Boa noite. Eu vejo assim, essa questão do refinamento bem interessante que o senhor fez aí, né, com muita propriedade, né, de passagem, porque eu vejo assim que o refinamento ele anda, digamos assim, de mão dada, né, diretamente com o conhecimento, porque na medida que você tem conhecimento, né, da matéria que você está trabalhando, né, você consegue argumentar melhor com o chat, você consegue interagir melhor, né, provocar de uma forma mais inteligente, digamos assim, né, buscando uma eficiência, uma eficácia melhor no resultado, e, com certeza, diminui o risco, né, digamos assim, diminuindo o risco de informações aleatórias ou indesejadas daquilo que você pretende na sua petição. Perfeito, Valber. É isso mesmo, né? Até fazendo aqui uma metáfora simplificada, tu colocar um bom piloto com uma máquina, um carro potente, né? Se tu souberes dirigir, adaptar, entender a estrada, entender as capacidades do pneu que tu tá usando, ou que tu precisa trocar de pneu em um determinado tipo de piso, enfim, tu consegue explorar o máximo possível daquela máquina, daquela ferramenta, né? Nas aulas que eu dou só sobre inteligência artificial, eu digo sempre que a IA é mais do que uma ferramenta, mas aqui, nesse contexto, ela é só uma ferramenta. E é essa perspectiva que eu quero que vocês tenham, e pelos comentários de vocês. Inclusive, eu queria fazer rápido um parênteses para elogiar as participações aqui, foram muito qualificadas, os comentários de todos aqui. Eu anotei Valber, Lilian, Valdemir, Giovanni. Muito bons os comentários, dá para perceber que vocês já sabem o que estão fazendo. Assim. Então, só elogiar mesmo e reconhecer essa qualidade dos comentários de vocês. Professor, me permita aí mais um instantinho, por gentileza. Claro. Eu achei interessante também, no seu refinamento, a provocação, digamos assim, do ponto de vista humanitário, né, para o chat. E a gente quase não vê isso aí na ferramenta digital, né? Porque é sempre uma coisa, geralmente, muito técnica, né? Muito instrumental, muito técnica. Então, esse apelo humanitário, esse clamor, essa coisa toda, a gente vê mais na questão
justamente da decisão do juízo, né? Que tem que ter mais uma sensibilidade e tal. Então, isso é uma essência mais humanitária, digamos assim. Mas o senhor conseguiu aí, né, dar essa... solicitar, né, que ele fosse um pouco mais, né, humano. Dramático, eu usei dramático ali, mas mais pode ser... dramático, né, que dissertasse um pouco mais, para ser mais convincente, né? Mesmo. Então, achei bem legal isso aí também. É isso mesmo, viu, Valber? E tu podes usar esses termos também. Seja mais humano, uma perspectiva mais convincente, essas palavras-chave aí te ajudam. E é essa a ideia, exatamente, você ir refinando e exigindo dele um pouquinho mais, né? E aí, para encerrar, gente, para liberar vocês, por nada, eu que agradeço pela participação. Eu quero mostrar para vocês o uso de aprimoramentos visuais, que é também uma parte final do refinamento. Por quê? Porque se você pega o primeiro resultado possível e pede aprimoramento visual, você está aprimorando algo que ainda não está perfeito, que ainda não é o resultado que você quer. Então, primeiro, eu melhoro ele o máximo possível. Aqui eu vou considerar que essa versão é a final. Tá claro que na prática seria bem diferente, mas vamos considerar que fosse a final. E eu vou pedir para ele, agora, elabore, por favor, uma representação visual da parte dos fatos da petição. Utilize elementos de visual. Vamos colocar assim, vamos ver o que ele faz, né? E aí eu vou desenvolvendo. Às vezes eu digo para ele, não, ficou muito, faça só uma tabela. Não, você viajou demais, diminua os ícones e por aí vai. Mas aqui eu estou pedindo para ele fazer uma elaboração dos fatos, né? E aí o que ele trouxe para mim foi uma tabela como uma linha do tempo dos fatos relevantes. Achei bem interessante aqui, ainda não li, né, o conteúdo, mas me parece bem interessante. Então, aqui ele está fazendo o horário, o evento, né, chegada ao aeroporto, horário previsto para o voo e o impacto na tua cliente, né, na autora. E aí ele vai fazendo. Isso aqui é bem interessante para mim, porque a gente limita, né, ou muda um pouquinho, como eu falei para vocês, aquelas pessoas que estão ali lendo dia após dia, advogado, juiz, promotor, etc., um monte de texto, centenas de processos, todos os dias, durante 8 horas por dia. Quando você vê uma tabela, uma imagem, um negócio que é um pouco mais diferente, chama a atenção. Então, você se diferencia, não só no contexto competitivo de trabalho, mas também num contexto competitivo de processos, em que a pessoa está lá e você está disputando pela atenção naquilo que você está apresentando, né? Então, você chama a atenção e você constrói algo um pouco diferente, né? Então, ele apresentou aqui uma linha do tempo, aqui ele apresentou um resumo dos prejuízos, que é algo interessante, e aqui ele justifica por que ele fez, né? E aí eu posso pedir para ele fazer alterações, dizer do que eu gostei e o que eu não gostei. Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, para fazer, além disso, né? Faça também um quadro resumo de um parágrafo sobre o caso. Tá? Em alguns casos, eu acho que eu não lembro agora se eu falei isso para vocês, mas eu gosto de fazer resumo do meu caso em um parágrafo só. Tá? Então, a minha petição inicial, logo no início dela, ela tem um quadradinho, assim, tipo uma tabela que eu faço no Word, e eu coloco um resumo do caso de um parágrafo só. Porque isso aqui, e existem estudos que comprovam, faz com que eu torne a leitura do juiz, ou do assessor, ou de qualquer pessoa, entre aspas, viciada. Porque ela já lê sabendo que houve um atraso no voo e que alguém foi prejudicado por esse atraso. Então, eu induzo na pessoa uma determinada conclusão, porque ela já vai ler aquela petição ou aquela narrativa mais longa contaminada pela conclusão que eu estou colocando aqui em um parágrafo só, entendeu? Então, isso é uma perspectiva de aprimoramento e refinamento que a gente tem do resultado que o chat traz. Mas não é o chat que está me falando para fazer isso. Sou eu que estou construindo essa perspectiva de resumo do caso a partir dos estudos que eu estou desenvolvendo sobre visual law, sobre legal design, sobre psicologia comportamental, sobre domínio de técnica processual, sobre uma série de outras perspectivas, que é o que vocês estão fazendo nas diversas matérias que vocês estão tendo aqui na Estratégia, entende? Então, por isso eu digo para vocês, só é substituído por IA quem quer. Só é substituído pelo chat quem quer. Porque, na prática, a gente tem muito mais coisa para fazer do que simplesmente mandar aqui um comando, entre aspas, perfeito, copiar o resultado e colar no arquivo no Word, tá? Então, o foco da nossa aula hoje era esse, era refinar o resultado. Depois que a gente passou 2 aulas refinando a parte inicial, hoje a gente viu como refinar o resultado e, na prática, na aula que vem, vai ser só prática, né? Vocês não vão mais me ouvir falar
e vão ficar aí focados em desenvolver vocês mesmos o comando para a gente discutir um pouquinho a partir dos resultados que vocês forem construindo, tá bom? Só ler o chat aqui para a gente encerrar. A Tina fez algumas perguntas. Podemos usar esse artifício para ler processos? Sim, Tina, tá? Na aula que vem eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso, mas pode. Só tomar cuidado com a janela de contexto e com as interpretações que ele faz das informações. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que às vezes você manda uma informação para ele e ele ignora essa informação. Então, se você pede para ele ler um processo e diz, por exemplo, no processo está lá dizendo existiam 3 carros, um vermelho, um preto e um azul. Por algum motivo, por uma espécie de alucinação, ele pode ignorar que existiam só 3 carros e falar só sobre 2. E aí você fica limitada ao que ele te fala que existe no processo. Então, toma cuidado com relação a isso, né? A janela de contexto, exato. Não é só a janela de contexto. Tem essa questão também dele ignorar informações. E não é necessariamente pela janela de contexto, é por algum erro de programação. Como ele faz aquela associação entre palavras, de alguma forma, ao invés de 3 carros, ele pensa só em 2, por algum erro lá no meio, e ele vai te entregar um resultado que é menor do que o que ele viu, mas, enfim, vai estar equivocado. Então, tomar cuidado com esse uso. Por isso, no início, eu falei para vocês da divisão de tarefas complexas. Então, quando eu quero que ele analise processo, eu divido esses processos hoje em dia. Eu mando para ele, essa é a inicial, quero que você me diga sobre isso. Essa é a contestação, quero que você me diga sobre isso. Essa é a réplica, quero que você me diga sobre isso. E se eu precisar interagir, aí eu interajo com essas petições aos poucos, entendeu? Exatamente perguntando se a janela de contexto está ok, e aí eu vou fazendo esse refinamento, entendeu? Dividindo essas tarefas complexas, tá? A Andrea comentou, experimentar estruturas diversas ajuda bastante a obter respostas diferentes. A abordagem utilizada pode refinar o resultado. Perfeito, tá, Andrea? É exatamente isso, um bom resumo da aula de hoje. E se vocês quiserem, dá para experimentar essas estruturas diversas, como a Andrea chamou aqui, de sistemas diferentes. Então, ao invés do ChatGPT, você pode falar com o Claude. E aí, pegando o que o ChatGPT falou, cola no Claude e vai conversando entre eles, né? Eu até brinco com os alunos de faz uma competição. Diz, olha, o ChatGPT disse isso aqui, tu consegue fazer melhor do que ele? E aí eles vão brigando entre eles e te apresentando resultados, né? Dá para fazer isso também. Obrigado, Sônia. A IA fornece assessoria e consultoria jurídica para assuntos diversos. É isso, Fabrícia. Mas aí a questão é, se a gente souber menos do que ela, a gente se limita ao que ela apresenta para a gente, né? E aí, aqui já, só o comentário da Lorena, teve um advogado que escreveu receita de pamonha na petição para provar que o juiz não lê os autos. A ideia da tabela para chamar a atenção foi ótima. Obrigado, tá, Lorena? Essa é a ideia mesmo. E isso acontece, tá, gente? O juiz não lê processo, é normal, faz parte. Enfim, culpa dele não, mas não dá para entrar nesse mérito até pelo horário, mas a ideia é mostrar para vocês como se diferenciar dentro desses milhões e milhões de processos que estão hoje no Poder Judiciário, tá? É isso, pessoal, muito obrigado. Mandem o nome de vocês no chat para registrar a presença, tá? Obrigado mesmo pela atenção e pela participação de vocês. Parabéns também pela participação, foi muito qualificada hoje. E encontro com vocês na aula que vem, que vai ser focada aí na nossa prática, e na prática de vocês, tá? A gente vai conversar. É isso. O Will levantou a mão, quer falar alguma coisa?